Anterior, nós vimos um pouco sobre a questão dos ideais de adolescência, das ideias que são construídas tanto negativamente quanto positivamente em relação à adolescência, generalizando, dizendo adolescentes são, adolescentes fazem, adolescentes pensam, adolescentes sentem, como se fosse possível assim definir sem considerar a singularidade da experiência de cada adolescente, a multiplicidade de experiências, né? E seguindo o comentário do Caligares no livro A Adolescência, nós vimos como esses ideais, essas imagens da adolescência, não só são distantes de como as experiências são vividas, mas podem atrapalhar o reconhecimento e a compreensão de como essas experiências se dão, né? Então a gente destacou essa frase do livro A Adolescência, que diz: a adolescência não é só o conjunto das vidas dos adolescentes, é também uma imagem ou uma série de imagens que muito pesa sobre a vida dos adolescentes. Então é importante para a gente pensar a adolescência, a gente guardar que a adolescência é uma construção histórica recente. Não é um período natural da vida humana, né? Tem muito a ver com transformações na nossa cultura, que tem, desde a Revolução Industrial, separado mais as dimensões da vida familiar, doméstica, da vida pública, e com isso tendo uma especialização das profissões que vem desde a Revolução Industrial, né? Uma especificação na vida urbana, na vida do trabalho. Isso também tem impactos prolongando o período de escolarização, passam mais tempo na escola, os adolescentes. Isso tudo tem a ver com a construção histórica, mudanças nas configurações familiares. Então, para a gente entender a adolescência, a gente precisa entender essa construção histórica. É diferente da puberdade. Então, enquanto a puberdade envolve mudanças no corpo, né, envolve mudanças fisiológicas, envolve mudanças anatômicas, envolve as alterações hormonais, são as transformações que acontecem com a puberdade e se inscrevem no corpo. Não se dá da mesma forma os significados que são construídos para essas mudanças em diferentes culturas, em diferentes momentos históricos. Então, nós discutimos, por exemplo, como a passagem da infância para a vida adulta, em algumas culturas é acompanhada por rituais. Já aqui na nossa cultura, nós costumamos dizer que entre a infância e a vida adulta, geralmente a partir dessas mudanças da puberdade, começaria um período de transição. E esse período de transição nós chamamos de adolescência. Acontece que a gente não sabe muito bem quando é que termina esse período. Como que na nossa cultura acontece a passagem para a vida adulta. E isso traz algumas questões para a nossa concepção de adolescência. Como o Contardo definiu, é uma espécie de moratória, tem uma suspensão ali. Adolescentes escutam muito sobre, você ainda não tem maturidade, você ainda não tem preparo, por enquanto você não pode. Então é um tempo indefinido e de suspensão, cercado por ideais. Para a gente pensar na adolescência como uma construção histórica, eu trouxe alguns exemplos de uma revista que marcou muito a minha adolescência. É engraçado pensar que a minha adolescência ela já é um pouco antiga, né? Porque quando eu comecei a estudar sobre adolescência, eu tinha por volta de 20 aninhos, então minha adolescência estava próxima.
E eu escolhi estudar adolescência estudando materiais para adolescentes, no caso, revistas para adolescentes. Eu sei que hoje em dia é bem mais difícil que adolescentes e pessoas de diferentes idades leiam as revistas de papel, né, como aquelas que eu estudei, mas ainda assim a linguagem que é dirigida a adolescentes, os assuntos que são abordados, como esses assuntos são trazidos, é algo atual para a gente pensar. Então, um exemplo de revista é a revista Capricho. Não sei se vocês já ouviram falar, foi muito parte da minha adolescência. E a revista Capricho, ela foi se tornando uma revista para garotas adolescentes aos poucos, né? Embora a faixa etária pudesse ser a mesma, essa ideia de ser dirigida para adolescentes, não. Então, lá no início, né, a Capricho começou em 1952. Em 1953, a Capricho ela era destinada para moças. E a ideia das moças, das jovens senhoras, né, jovens senhoritas, era a preparação para o casamento, a preparação para serem esposas e mães. Né? Mesmo que a idade fosse a mesma, por volta de 15, 16 anos, o intuito da revista era preparar para a vida doméstica, para a vida conjugal, para a vida familiar. Bem diferente do perfil dos assuntos dirigidos hoje, depois dos anos 2000, para adolescentes. Então vamos ler esse exemplo de 1953, como que era dirigido para moças mais ou menos da mesma faixa etária? É dito assim: a garota que tem o privilégio de cuidar da casa deve aproveitar e se preparar para ser uma dona de casa exemplar quando se casar. Se não tiver tempo para se ocupar dos afazeres domésticos, deve ao menos saber preparar um bolo, um creme aveludado e 1 ou 2 coquetéis a fim de poder dizer que possui algumas especialidades nesse campo. Não deve falar muito alto, deve estar sempre bem arrumada, com pouca maquiagem, bons perfumes e tratar de não flertar demasiado. E aí, o que é que vocês acharam desse conselho para as moças, né? Para as garotas lá em 53? O foco é preparar-se para ser uma dona de casa, né? São vários os conselhos, inclusive sobre a aparência, sobre a maquiagem, o perfume, né? Olha como existe uma historicidade aí em como se dirigem as garotas mais novas, né, no que é esperado, nas expectativas e padrões sociais, e como a questão de gênero é muito forte, né, que é dirigido às mulheres, pensando nas mulheres como tendo um destino esperado, que é o casamento e a maternidade, né? Aí 54, sou casada há 12 anos. Meu marido chega todos os dias em casa de madrugada e estou desconfiada que ele está me traindo. Aí o conselho dado é assim: fale com ele com calma, diga que o ama. Não faça cenas. Peça-lhe que pelo menos uma vez por semana fique com você. Cuide para que a casa esteja sempre bem arrumada, os filhos sempre limpinhos e você arrume-se também para ficar mais bonita. Então é a mesma revista destinada para as mulheres, para as adolescentes, trazendo um conselho da vida conjugal que é não reclame, né? Se você está desconfiada, faça tudo para agradar, faça tudo para ser considerada uma esposa e dona de casa exemplar. Em 63 tem um apelido dessa leitora, que é Olhos Verdes Tristes, e ela diz assim: eu trabalho e ganho razoavelmente, mas meu marido quer que eu pare. E aí, como que é a questão de imaginar uma pessoa
que o marido quer que pare de trabalhar, uma mulher que o marido quer que pare de trabalhar. O que a gente diria a ela? Se seu marido não quer que você trabalhe, seria melhor satisfazê-lo, minha amiga. O amor de seu marido e a paz do seu lar são mais importantes que o seu ordenado, não acha? Ordenado é salário, tá, gente? Entre no entendimento com ele sobre uma mesada para você, para suas despesas particulares. Foi uma sorte ter arranjado tão bom esposo, olhos verdes. Trate de conservar. Então eu trouxe esses exemplos da revista Capricho, né, que foi se tornando uma revista destinada para adolescentes, no sentido que a gente conhece hoje de adolescência, para ver como a questão maior não é a idade, o período, a faixa etária, mas quais são as expectativas sociais que circulam, quais são os aprendizados culturais em torno do que se espera desse momento da vida. Então, quando a gente se pergunta o que é adolescência, a gente precisa levar em consideração esses fatores sociais, culturais e históricos. E também pensar nessa questão, o que é a adolescência, e mudar um pouquinho o nosso jeito de perguntar. Nós podemos perguntar assim, o que são as adolescências? Porque aí a gente leva em consideração como as experiências da adolescência são plurais e como são múltiplos os fatores que atravessam essas experiências. Pensar em adolescências, então, é pensar em multiplicidade, nessas experiências que são vividas e significadas de modo singular. E aí, algo muito importante para nós da psicologia, nas diferentes práticas de atuação, nas diferentes formas de escutar os adolescentes que o nosso trabalho envolve, é essa pergunta: que espaços são proporcionados para as múltiplas experiências, olhares e vozes dos e das adolescentes hoje? Né? Em vez da gente pensar a adolescência de uma forma generalizada, de uma forma homogeneizada, pensa como que a gente pode abrir espaço para essas múltiplas experiências, os múltiplos olhares, as múltiplas vozes. Então, nos nossos projetos, a gente sempre precisa levar em consideração a quebra dessa normatização. É sempre falado, adolescentes, como se houvesse ali um modelo único, um padrão do que é ser adolescente, né? Vou dar um exemplo aqui de um caderno da Folha de São Paulo, que chama Folha Tim, né? Relacionado a adolescentes. Então, quando a gente fala de adolescente, como que a gente se refere a esses adolescentes? Ó, governador se irrita com perguntas de adolescentes? Gigolô injetava cocaína em adolescente? Artistas adolescentes tiram a roupa para mostrar que cresceram? Adolescentes aprendem a fazer sexo seguro? Polícia revela que em cada 10 crimes há um tananã envolvido? Empresas apostam na formação de tananã? Então, onde eu coloquei esse espacinho, tananã, poderia ser adolescente, porque as matérias das notícias referem-se à faixa etária que hoje a gente chama de adolescência, entre 12 e 18. Mas o que é que a gente percebe? Que muda a forma como as adolescências são representadas a partir de alguns recortes. Aqui tem outra que faltou, não sei porque que ela pulou agora. Tananã cortam cana-de-açúcar em São Paulo, celular é parceiro de tananã. Então vamos ver como que as adolescências são representadas. Menores cortam cana-de-açúcar em São Paulo. Então esse é o termo para se referir. Deixa eu só voltar aqui para mostrar. Ó, essa é uma capa da Folha Tim que se refere à Minha Vida é Classe AAA, que são para adolescentes com bastante dinheiro, de uma classe econômica bem favorecida. E a segunda capa, com o tema Vidas Breves, é para falar de adolescentes que fazem uso do crack. Então olha como até mesmo na capa se diferencia. A gente está falando
de pessoas da mesma idade, de experiências de pessoas da mesma idade, só que uma tá lá aos 15 anos no baile de debutante, mostrando como é uma vida atravessada por riqueza, e a segunda tá num contexto de vulnerabilidade, fazendo uso de crack, até o rosto é apagado. Como que é diferente? Essas diferentes experiências são retratadas. É a mesma idade. É o momento da vida que nós chamamos de adolescência, mas a forma que é retratado é diferente. Então, menores cortam cana-de-açúcar em São Paulo. Celular é parceiro de teens. Então, olha como os nomes usados para se referir a adolescentes mudam. Teens seriam aqueles adolescentes da classe média que vivem a adolescência, média e alta, que vivem a adolescência idealizada, essas expectativas de fruição. Menores seriam aqueles numa situação social de vulnerabilidade, das classes mais baixas, com todo o recorte de raça, né? Geralmente adolescentes negros são com muito mais frequência tratados como menores do que adolescentes brancos. Então tem um recorte de classe social, tem um recorte racial, tem um recorte de gênero. Governador se irrita com perguntas de jovens. Gigolô injetava cocaína em menor. Artistas teens tiram a roupa para mostrar que cresceram. Jovens aprendem a fazer sexo seguro. Polícia revela que em cada 10 crimes há um menor envolvido. Empresas apostam na formação de jovens. Percebem como, para se referir a uma mesma faixa etária, diferentes termos são usados e como esses termos condensam representações de classe, raça, gênero e assim por diante. Então, o que a gente percebe? Que muito de como as adolescências são vividas hoje envolve a normatização, como se houvesse uma forma normal, um modelo normal de viver a adolescência, e quem não se encaixa nesse modelo sofre preconceito, sofre discriminações, é alvo de estereótipos, inclusive na adolescência, em que as experiências de sociabilidade têm um lugar tão importante, né? Processos de discriminação, de preconceito, de hierarquização, de rejeição, de humilhação, atravessam muitas dessas experiências. Isso vai indicando para a gente a importância que a gente pense a adolescência a partir dessa perspectiva múltipla, sem reduzir a normatização. Então, conversar com adolescentes é também conversar sobre esses padrões que discriminam, esses padrões que excluem. Quando eu fiz o meu mestrado, um dos materiais que eu analisei foi a campanha Diga Não ao Bullying da mesma revista Capricho, né? No caso era 2010. E o que acontece? Esse exemplo é da Capricho, mas se a gente for ver outras campanhas, né, a gente chama de bullying quando acontecem ações continuadas e repetidas de ofensas, provocações, xingamentos, apelidos depreciativos, agressões físicas e verbais que envolvem preconceitos e discriminações. Tem um artigo muito interessante de um autor que chama Anderson Ferrari, em que o título é Eles me chamam de feia, macaca e gorda. Eu me sinto muito triste. Cenas de violência no cotidiano escolar. Então, são formas de violência que envolvem discriminações. Discriminações em relação à aparência física, em relação ao peso, em relação à cor da pele, em relação aos padrões de gênero, em relação à orientação sexual, em relação às deficiências, em relação à classe social. Então, essas diferenças, elas são tratadas como desigualdades e acontecem nos contextos de discriminação. Então, há xingamentos para se referir
às pessoas negras, há xingamentos para se referir às pessoas pobres, há xingamentos que se referem a pessoas com deficiência, há xingamentos a pessoas gordas, há xingamentos a pessoas que não correspondem aos padrões de feminilidade, de masculinidade, de heterossexualidade. E aí, o que a gente percebe numa campanha? Deem uma olhadinha nas imagens aqui da campanha. São todas meninas brancas, com seus cabelos lisos, com o corpo dentro de um padrão. Ou seja, para combater uma prática que tem tudo a ver com os padrões excludentes e discriminatórios, que é o bullying, esses mesmos padrões são reproduzidos. Eu trouxe esse exemplo da revista Capricho, né? Imagina como que as meninas se sentem ao ler revistas em que um único modelo é transmitido, um único modelo é representado. Eu trouxe esse exemplo, né, da revista Capricho, mas porque é um erro que a gente precisa bastante evitar cometer. E muitas vezes é cometido, né? Para lutar contra as discriminações, preconceitos, ocorrências de exclusão, de violência na adolescência, ao invés de lutar contra os padrões normativos, lutar contra os padrões que generalizam experiências de adolescentes, a gente reproduz, como se houvesse uma forma de ser adolescente, né? Se a gente olha aqui para as capas, olha, todas as capas as pessoas são brancas, todas as capas envolvem casais heterossexuais, até a Mônica e o Cebolinha, gente. Aqui que vocês estão vendo, acho que é o Fiuk, ó, o Fiuk lá há uns 10 aninhos atrás. Então, assim, olha como se reproduz um padrão, como se todas as experiências de adolescente fossem de adolescentes brancas, de adolescentes magras, de adolescentes de uma determinada classe social, adolescentes de cabelos lisos, adolescentes em casais heterossexuais. Para pensar a adolescência, então, outro passo muito importante para a gente dar é essa pluralização. Pensar como as diferentes formas de viver a adolescência são também atravessadas pelo que a gente chama de marcadores sociais da diferença, né? Os padrões de gênero, as questões raciais, as questões de classe social, as diferentes orientações sexuais, as diferenças entre pessoas que possuem deficiências e ir pensando uma adolescência que abranja a multiplicidade de fatores, a multiplicidade de experiências e também a singularidade de cada trajetória de adolescência vivida. Falar sobre adolescências é falar sobre multiplicidade e é pensar como as experiências são vividas e significadas de modo singular. Ok?